tenho um doutorado em psicologia social, mas meu percurso também fiz um mestrado em gênero. A psicologia sempre foi um lugar para mim muito em diálogo com a antropologia e com a sociologia e muito recentemente dentro das áreas da saúde. Então, sou também doula, trabalho com pesquisa sobre a violência obstétrica. Dentro dos meus estudos, sempre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres foi um foco importante. E faz alguns anos que eu incluo também a saúde mental das mulheres. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Apresentar. Então tá. Eu vou apresentar um pouco esse conceito de saúde, saúde mental das mulheres e a saúde mental materna, para a gente ir fechando até onde eu quero chegar, para poder falar um pouco de uma pesquisa que eu fiz no Equador, com mulheres que eu estava acompanhando e entrevistando esse impacto depois de um ano da pandemia, mulheres mães. E a minha proposta é atravessada toda pelos estudos do feminismo matricêntrico, que é uma rama dos feminismos muito interessante, que eu vou falar depois, e sempre dentro desse espaço e eixo da saúde, doença e cuidado. Pois então, o conceito de saúde que a gente entende, né, como desde a Organização Mundial da Saúde, com esses 3 eixos, o físico, o social e o mental, apesar de que a gente sempre tem pensado que a saúde integral se supõe esses 3 eixos básicos, eu vou referir a minha apresentação inteira dentro do eixo da saúde como um determinante social. Porque, parafraseando um Michael Marmot, que é um londinense que trabalha com a equidade em saúde, se os maiores determinantes da saúde são sociais, então assim deveriam ser os remédios. Eu estou dentro dessa linha. A gente entende que quando a gente fala de normal e patológico dentro da pessoa, é possível só entender esse normal e patológico dentro de uma estrutura social mais ampla. Então, o que é a saúde das mulheres, né? Dentro do que significa saúde, a saúde específica das mulheres sempre foi referida ao corpo da mulher, aos órgãos reprodutivos. A saúde ou a doença das mulheres sempre foi muito interligada com os humores, os hormônios, os órgãos internos das mulheres, especificamente. Essa ligação que faz a diferença sexual dentro da medicina, que é muito estudada por antropóloga Roden, a Fabiola Roden, indico esse livro fortemente, ela intervém em como a gente entende o ambiente de saúde e doença nas mulheres, mas não só a saúde física, que normalmente a gente se refere, mas também a saúde mental. Inclusive a histeria, ela vem da origem à palavra útero, como se os úteros errantes nos corpos das mulheres causassem um problema mental. A Mel Burin, que é uma estudiosa psicanalista argentina, ela fala muito sobre esse mal-estar emocional. Ela fala que muitos dos transtornos de saúde mental femininos tradicionais, eles poderiam ser compreendidos a partir de uma perspectiva de resistência. Ou seja, as mulheres estão constantemente reagindo, resistindo a uma estrutura de pressão, de estresse, de silenciamento. Então, essa pintada é importante: sem justiça social não existe saúde mental. Então, quando a gente vai para a saúde mental materna, né, saúde da mulher, saúde mental e a materna, esse conceito ele só pode ser entendido se a gente entender o que é uma boa vida, o que significa saúde ou significa uma vida boa, o que é ter saúde integral e especialmente o que a gente entende como boa mãe. Porque quando a gente pensa em mãe, a gente já quero aqui trazer o conceito como a maternidade dentro de um amplo
de um aspecto muito mais amplo que um corpo da mulher. A maternagem é um exercício que pode ser feito, que é dentro do grupo dos cuidados, por qualquer pessoa. Se nós colocarmos os cuidados no centro, o significado de boa mãe desaparece ou se desmancha mais fácil. Eu vou trazer um pouco desses conceitos trabalhando na pesquisa. Eu apresento para vocês o Equador. Para quem não conhece, é esse país bem pequenininho aqui da esquerda, não tem fronteira com o Brasil. Oi. Thaís, desculpa te interromper, mas é que a gente ainda está vendo o primeiro slide da tua apresentação. Ainda bem que você me avisou. Poxa. Agora sim. Coloca em apresentar ali, Thaís. No cantinho direito, inferior direito. Mas quando eu coloquei, não dá, vocês não estavam vendo. Vocês estão vendo assim? Sim, mas é que a gente não está vendo a apresentação, a gente está vendo tu passando os slides, entende? Não abriu assim para apresentação. Não acredito. É ali do lado do zoom, do lado do menos, tem uma fotinho de um projetor. Vou tentar de novo. Pronto. Agora vocês estão vendo? Sim, Thaís, a gente está vendo a apresentação, mas assim, tu não abriu, eu não sei como é que fala, a gente consegue ver a tua projeção, tá? Tô vendo que tá saúde mental mulheres, mas tu precisa clicar ali no cantinho inferior direito. Então, isso, aí. Cliquei. Clicou? Não estão vendo? Não tá aí. A gente está vendo Não tá aí. PowerPoint. Oh. Então, melhor voltar para cá? Pronto, mas assim a gente tá conseguindo ver. Eu aumento? Obrigada, Amanda, pela visão. Estão vendo aqui agora? Sim, Thaís, estamos vendo. Então tá bem. O Equador é um país do tamanho mais ou menos do Rio Grande do Sul, que tem uma população mais ou menos do tamanho da Bahia, e uma das principais características do Equador é uma interculturalidade muito potente, que tem 13 nacionalidades, grupos étnicos com 14 línguas, e a Cordilheira dos Andes que atravessa esse país inteiro. Então é muita diversidade. Essa pesquisa foi feita quando completou 1 ano de pandemia no Equador, em fevereiro. Eu entrevistei 45 mulheres, mães, entre 18 e 45 anos, que tinham filhos entre 0 e 9 anos. Havia 3 mães solo e quase todas eram mestiças e heterossexuais. E eu vou compartilhar aqui com vocês 5 perguntas que eu fiz com elas. A primeira era quais aspectos da saúde mais foram valorizados nesse tempo de pandemia, e a maioria das respostas foi a saúde mental. As mães respondem que a saúde mental foi muito mais valorizada nesse tempo de pandemia. Eu não estou conseguindo passar, gente. Poxa. Aqui. Também perguntei quais foram os episódios, se elas tiveram algum episódio de desequilíbrio mental, adoecimento mental, e quase 70% apresentaram altos níveis de ansiedade, ataques de pânico, quase metade das mulheres tinham algum humor depressivo ou a depressão clínica mesmo, paranoias, cansaço. Esse tipo de resposta não é incomum, certo? A saúde mental perinatal, ela é já denunciada, alertada pela OMS já faz muito tempo. Inclusive, essa pesquisa grande, que em países
ricos mostra, para você ter uma ideia, só mais ou menos 1/4 das mulheres que tiveram algum problema ou até morte depois da gravidez, 1/4 dessas mulheres que relataram isso, essas causas foram de saúde mental. E uma de 7 dessas mulheres também morreram por suicídio. Esse não é um problema simples. E esse desequilíbrio das mães, esse adoecimento mental das mães, ele é uma estrutura muito complexa, porque a gente sempre pergunta o que está acontecendo com essa mãe, quando o suporte dela é que está falhando. Todo esse suporte social. A mãe muitas vezes falha porque a sociedade abandona, não recompensa, e é muito importante a gente estar atento a essa não psiquiatrização das mães, quando o que falta é um contexto mais favorável para a maternidade ou a paternidade. Então, uma das entrevistadas fala que essa responsabilidade emocional é muito maior na mãe, falando que não só a responsabilidade de criar os filhos, de manter livres do contágio, existe uma responsabilidade emocional de cuidar. Isso já fala também uma grande estudiosa do tema, que é a Valesca Zanello, da UNB do Brasil, que ela tem esse livro muito interessante, que ela comenta sobre os dispositivos que atuam na saúde mental e com interseção do gênero. Ela fala do dispositivo materno, dentro dos conceitos de dispositivo do Foucault, né? Ela diz que, ao tratar esse desequilíbrio como uma doença, a gente para de ouvir o mal-estar na nossa cultura. A gente remove o poder subversivo desse mal-estar, que é a capacidade de questionar, escondendo sentimentos de desigualdade, de justiça, impotência. Quando a gente esconde isso, a gente não permite que a ira apareça. É a mesmo viés que traz a Mabel Burin, dizendo que as mulheres resistem, reagem quando adoecem. Então, a terceira pergunta que eu fiz com essas mulheres foi: qual é a dificuldade que vocês enfrentaram como mãe nesse momento de pandemia? Então, a maioria falou que a dificuldade de ter um tempo próprio, ou o segundo ponto foi a conciliação profissional, a dificuldade de conciliar a maternidade com o trabalho. Pouca rede de apoio, solidão, pouco apoio de algum companheiro ou companheira, o isolamento social e o medo do contágio. Uma das falas é: tem sido uma experiência muito difícil. Sinto que tive menos oportunidade de ter momentos sozinha, onde eu possa meditar, chorar, rir, conversar. Estou sempre com meus filhos. Amo-os com toda a minha alma e gosto muito deles, mas também sinto falta de um tempo para mim. A Andrea O'Reilly, que é uma canadense que estuda a maternidade e as maternidades dentro dos feminismos, que é um tema caro, inclusive ainda para os feminismos, ela acredita e luta para incluir a maternidade dentro dos eixos de interseccionalidade que estudam as feministas. Ou seja, dentro desses recortes interseccionais, essas opressões ou identidades que pode sofrer e viver uma pessoa, ela inclui a maternidade, mas não a maternidade clássica institucional. Ela inclui o verbo maternar / cuidar, que pode ser feito por qualquer pessoa. Quando a gente inclui isso, a gente tenta politizar a maternidade, que é uma das lutas mais importantes dentro do feminismo matricêntrico, e que eu me coloco muito, muito claramente aproximada, que quando a gente tira a capacidade política da maternidade, a gente está sempre achando que a maternidade é algo biológico, individual, natural, privado, essencial, normalizado e muito especializado, né? Inclusive, essa especialização da maternidade dá espaço para o capitalismo chegar bem de perto, né? E se vocês ainda não são mães, pensem nas mães de vocês. Quando a gente fala de uma maternidade despolitizada, a gente muitas vezes tem alguma dessas características em referência à capacidade de maternar. Então é por isso que eu faço essa pergunta: se não for na maternidade, se não for nesse momento, quando a gente vai poder construir de modo efetivo esse trabalho dos cuidados? A mãe, número 23,
relata, nessa época de pandemia, as tarefas de cuidado, que recaem principalmente sobre as mulheres, passaram a ter mais valor. As mulheres são médicas, enfermeiras, babás, empregadas domésticas, que estão cuidando globalmente da vida. Essa tarefa de cuidar, em alguns casos, faz com que não haja possibilidade de cuidar de si mesma. E também, em muitos casos, são realizados de forma gratuita. E aqui tem um outro tema importante, segundo essas escutas, que é quando a gente naturaliza que o cuidado é feito porque, como o cuidado materno, é natural. E aqui eu trago a Silvia Federici, que é uma defensora importante desse tema dos cuidados dentro do capitalismo, é o feminismo marxista. Ela diz, o que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. E eu indico esse livro, O Patriarcado do Salário, para quem tiver interesse nesse tema. É muito importante poder ver esse trabalho dos cuidados como um trabalho real, produtivo, importante, que entra no produto interno bruto de um país, de um Estado, porque o Estado precisa se responsabilizar por isso também. Outra fala importante da mãe número 30, a mãe, ela deve criar, trabalhar e cuidar de tudo na casa. As expectativas são muito altas e há pouco apoio para a mãe. E a gente vê isso nas experiências do Equador, mas eu já vou trazer uma comparação com o Brasil. Então, a pergunta número 4. Essa dificuldade, vocês lembram das dificuldades que elas encontraram, né? Na pandemia. Ela já estava presente antes da pandemia? E a maioria disse que sim. Ou seja, existe uma claridade, ainda que não seja a maioria esmagadora, de que essas desigualdades estruturais, que são atravessadas pelo gênero muito, muito claramente, elas já estavam antes da pandemia. E a pandemia veio escancarar. Como diz essa mãe número 9, os cuidados, eles são atribuídos automaticamente à mulher. A sensibilidade de entender, por exemplo, o que é uma criança em reclusão, presume-se que só a mãe tem. Então, quando a gente naturaliza essa capacidade a uma mãe, a um corpo de mulher materna, a pessoa que pariu, a gente essencializa outra vez, naturaliza. E a gente tira a capacidade de outras pessoas de cuidarem. A gente deixa a mãe nesse lugar ideal, que é uma pessoa, pensem aí nas mães de vocês, disponível, infalível, desinteressada, forte, renunciada, paciente, guerreira, acolhedora, entregada, obediente, ou seja, um ser que não existe. É uma pessoa superpoderes que não existem. E a Vanessa Casanello outra vez traz uma brilhante observação. Esse amor materno que a gente relata tanto e vangloria tanto, que está perto das mães, ele está presente em quase todas as relações sociais em que as mulheres assumem. E a gente não vai entrar nesse tema do ideal do amor romântico, mas eu trouxe para refletir. Quando a gente coloca a mãe nesse lugar de cuidado, esse cuidado feito com amor, esse amor é também reproduzido nas outras relações. E a última pergunta que eu fiz para essas mulheres, e que eu quero trazer para vocês, nesse recorte que eu trouxe para essa apresentação, é então que estratégias vocês tiveram para enfrentar esse tempo, como mães, trabalhadoras, dentro da pandemia. Então, elas relataram as 3 principais, eu fiz um recorte de todas. A primeira foi aprender a pedir apoio, né? Que é uma coisa também que a mãe não pode. Uma mãe, ela se vira, mãe é guerreira, mãe é lutadora, mãe resolve tudo, né? Então, esse direito de pedir apoio, muitas vezes a própria mãe se retrai, porque não significa mãe. E elas aprenderam e elas tentaram ao marido, ao chefe, aos familiares, às amigas. O outro é esse espaço de autocuidado, que também não é fácil, porque primeiro a gente precisa cuidar do outro, o filho está em primeiro lugar, logo a família, logo o marido. Então, isso que é a representação ocidental da mãe, clássica. Especialmente no caso aqui que a gente está falando de mulheres mestiças. Então, elas falam de algumas estratégias de autocuidado, e outra, as mulheres que trabalham em casa especialmente tiveram que botar planilhas óbvias e claras para poder comunicar, negociar e organizar essa rotina para poder conseguirem atravessar isso sem adoecerem. Apesar de que quase todas adoeceram, como vocês viram, né? Mãe 23. É importante cultivar o seu próprio quarto, né? Mesmo que esse espaço íntimo seja mental, emocional, um lugar, um horário tranquilo e criativo em que se pode entrar quando necessário. A maternidade e a vida doméstica podem ser muito absorventes e drenar
e drenar essa essência. Deveríamos cuidar desse espaço com amor e paciência, melhor se ele pudesse ser feito coletivamente. Então eu trouxe esses extratos e, para terminar, eu queria fazer uma comparação com os dados brasileiros, né? No Brasil, a pandemia chegou também a arrasar esses processos da emancipação do trabalho materno. Eu trouxe aqui alguns dados que vocês já trouxeram anteriormente, porque a maternidade e a maternagem é um contínuo dessa vivência sexual e reprodutiva que vocês trouxeram, dentre alguns aspectos. 7 milhões de mulheres ficaram desempregadas no primeiro trimestre da pandemia, a produção de trabalho caiu 50%, ou seja, entre as mulheres, as mulheres mães se vê como quase um nível mais baixo em 3 décadas. A gente regrediu 3 décadas no acesso ao trabalho e a essa emancipação. 1/3 dessas mulheres mães negras entrevistadas falam que as questões financeiras são as que mais impactam na saúde mental. 36% das mulheres ouvidas deixaram de procurar emprego, e entre as mulheres que contaram com o trabalho online em casa, 86% afirmam estarem tristes, apáticas e desmotivadas. Então, para terminar, a ideia realmente é que a gente pense a saúde e doença como um contínuo só se tiver o cuidado como base. O cuidado é que deve estar no centro dessa interseção saúde e doença. Esse dado também brasileiro, 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém durante a crise sanitária. Esse cuidado é feminino, é um cuidado que se assemelha ao cuidado materno, que repete os mesmos modelos maternos, abnegado, sacrificado, que não quer dinheiro de volta. Esse cuidado, ele não quer só um esforço físico, mas um esforço mental e emocional muito grande. Essas tarefas de cuidado, elas aumentaram a percepção de que esse trabalho, só o trabalho de cuidar aumenta quase de 75% a 100%. Essa aqui é um print que eu fiz da pesquisa do Parent Science, que é uma organização que também apareceu durante a pandemia, falando que os docentes que estão conseguindo trabalhar remotamente, 8% são mulheres, e dessas mulheres, a metade tem filhos. Então, a pandemia mostrou apenas os desafios que as mães vivenciam e as disparidades de gênero já marcadas e agora insustentáveis. As políticas públicas e a sociedade em geral não levam em consideração a importância do cuidado e, portanto, não valorizam. Essa mãe 23, ela reage bem e entende bem esse valor do cuidado, e eu trago isso também para a gente refletir. Quando o cuidado não fica no centro da saúde, a gente perde perspectiva. E por último, trago aqui também uma citação de um levantamento importante que trouxe a Think Eva, e junto com Parenting Science, dizendo que qualquer fala sobre as mães, especialmente no Dia das Mães, né, que a gente sempre se equivoca, mas que não toque nas profundas cicatrizes que este período histórico que vivemos vai nos deixar como sociedade. Qualquer fala sobre as mães que não toque nas profundas cicatrizes que esse período histórico que vivemos vai nos deixar como sociedade sem sentido. É preciso a gente pensar nas mães como um eixo de interseccionalidade a mais. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada, Thaís, pela belíssima apresentação.